O frente a frente desta noite é entre Rita Matias, do Chega, e Bruno Gonçalves, do PS. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Ponto prévio feito pelo Bruno Gonçalves. Não, já agora Rita. aproveito o ponto prévio, estava à espera de ter algum momento neste debate, porque esta semana também vi a minha família particularmente envolvida em algumas situações, nomeadamente em duas capas de jornal, com aquilo que não era a verdade. E já que estamos numa reposição de verdade, uma primeira nota para repor uma das capas em que davam conta de que mantém um relacionamento com alguém que está condenado pelo roubo de 10 euros. Esta informação não é verdadeira. Há, de facto, um processo que remonta a 2016, mas neste momento... Não é verdadeiro? Não é verdadeiro, porque o processo ainda não transitou em julgado. Eu sei que este é um país onde quem rouba garrafas, onde quem prevarica, onde quem causa o caos na noite é sempre o coitadinho e quem tenta repor a ordem é o mau da fita. Mas, de facto, por favor, não me interrompa porque eu estou numa nota pessoal e espero que respeite este momento. Como eu dizia, de facto, não só eu estava no 12º ano nessa altura, como este profissional de segurança privada já foi profissional e já acompanhou desde presidentes de bancos até presidentes de clubes de futebol, até pessoas ligadas à cultura, à arte, às infraestruturas, e nunca foi visado, desde 2016 a esta parte, numa capa de um jornal. Quando é que é a primeira vez que ele aparece num jornal? Quando associam à figura de André Ventura e agora mais tarde quando associam à pessoa de Rita Matias. Isto quer dizer que o problema não é nem a ação que não aconteceu ou que aconteceu, os tribunais ainda se vão pronunciar sobre isso, é sim a proximidade que mantém a certas pessoas, e isto é inqualificável porque nós não estamos a falar de um caso como Ana Catarina Mendes e Paulo Pedroso, onde são duas figuras políticas e públicas. Não estamos a falar de uma Fernanda Câncio e de um José Sócrates, onde também são duas... Pedro Nuno Santos. Peço que não me interrompa, por favor. Onde são duas figuras e dois cidadãos que se expõem à vida pública. Estamos a falar de uma pessoa anónima, estamos a falar de um profissional que tem direito a ser resguardado e que não pode ver o seu trabalho em causa em função de quererem atacar o partido político que Chega. A segunda nota é porque associaram também o meu pai a um movimento neonazi, e isto é particularmente perigoso, não só porque começámos a receber uma série de ameaças, como também é profundamente mentira. Há, de facto, 6 pessoas que foram identificadas num grupo de Telegram porque estavam a planear ações de terrorismo, alegadamente, e existia um grupo de Facebook com esse mesmo nome. Foi noticiado aqui nesta casa de que este grupo era um grupo restrito. Este grupo de Facebook, onde o meu pai estava presente, porque pode ter sido adicionado, era um grupo restrito, mas era um grupo com 400 membros, onde não foi planeado absolutamente nada. Uma coisa é o Telegram, outra coisa é o Facebook. E não sei se as pessoas têm noção lá em casa, mas aqueles grupos mais extremados à direita, que são profundamente hipócritas na medida em que negam a nossa história, a história do nosso império, costumam pedir que a minha família retorne à sua terra porque tenho uma mãe moçambicana e uma avó que nasceu em Moçambique. E, portanto, é dizer que isto não só é incoerente, como não passa despercebido numa altura em que nós passamos do país mais seguro do mundo para um país super inseguro, onde de repente a insegurança principal é a extrema-direita. E de repente estão à força toda a tentar colar o Chega a esta insegurança e arranjam que ponte o pai da Rita Matias. Pois se querem fazer essas pontes, façam com outras pessoas. Eu não vou permitir que façam da minha família esta Eu não devassa. Ia pedir-lhe uma reação direta agora... ao caso do seu pai, menos ainda ao seu... Mas deixo aqui porque acho que é importante limitar fronteiras. Podem combater a Rita Matias à vontade, mas não têm que fazer com aqueles que são meus. Polícia bom é polícia morto, é nas manifestações de extrema-esquerda. Nas manifestações contra a presença de Lula da Silva, utilizava-se lugar de ladrão é na prisão. Frase que continuarei a usar e que espero deixar de receber mensagens com essa minha fotografia. Tenho muito orgulho de ter mostrado isso a Lula da Silva e, graças a Deus, ninguém na minha família é sequer equiparável a Lula da Silva. Os bandidos bons, para alguns, são aqueles que são próximos de nós. E ainda fazem pior. É que sobre os outros, não esperam que os tribunais os condenem. E quando os tribunais os absolvem, têm vergonha de vir cá pedir desculpa, porque já os acusaram anteriormente. Mas quando é sobre alguns, e quando é sobre aqueles que estão próximos deles, o que dizem é usar a palavra alegadamente. O que dizem é ainda não foi condenado. O que dizem é... Quer comparar as pessoas que estão na minha família com pessoas que interferiram na justiça, onde há escutas em que estão a pedir... Ainda bem que é indiferente. Ainda bem que é indiferente, eu trato os cidadãos por igual. Pronto, a mim, como deve compreender, não é indiferente. Não há escutas dos meus familiares, mas não há escutas dos meus familiares a dizer estou-me cagando para o segredo da justiça ou a tentar nomear juízes. Não há, nem vai haver. Vamos só concluir este tema. Rita Matias, gostava também que comentasse a ação da Justiça em relação a este grupo da extrema-direita. Bom, eu, de facto, não conheço o grupo em questão, mas se estavam a organizar um ataque a órgãos de soberania, pois muito bem, que a Justiça atue, que sejam presos, que sejam apuradas as responsabilidades e que se percebam a ramificação. Aquilo que o Chega tem dito é que nós queremos combater toda a violência.
todo o tipo de extremismo, toda a falta de respeito, tudo aquilo que graça na nossa sociedade e que tem muita responsabilidade política pela forma como nós fomos permitindo que existisse a violência do bem e a violência do mal. Para nós, toda a violência é condenável. E até é lamentável que muitas das vezes se queira confundir alhos com bugalhos, porque é um bocadinho como a história do Pedro do Lobo. Nós passamos a vida a falar nos perigos da extrema-direita, nós passamos a vida a falar que o Chega é extremista. Não temos ouvido falar. Olha, deputados do Chega agredidos em manifestações. Eu fui agredida na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas pelo Grupo Climáximo, sabe? Não está associada à extrema-direita, está associada à extrema-esquerda. Não é o pionês voador, não. Temos imagens a ser cuspidos, temos imagens a ser agredidos, deputados que foram enrolados em tarjas e empurrados. Portanto, o que não falta são exemplos de violência de extrema-esquerda. Lembram-se de uma manifestação pelo direito à habitação que acabou à pedrada, que acabou com pessoas a destruir lojas, que acabou com pessoas a agredir polícias. Isso não aconteceu em manifestações do Chega, por exemplo. E eu só respondo pelo Partido Chega, que nasceu em 2021, pode vir falar de 1940 e tal, porque eu falo daquilo que é atual, daquilo que o meu partido se responsabiliza. Tenho pena que confundam o Chega com isto, porque isto, com o extremismo que está, de facto, existente, e que os especialistas dizem, como por exemplo o professor Ricardo Marchi, que ao contrário do Bruno, que anda para aqui a dizer uns bitados, é alguém que estuda a evolução do extremismo de direita em Portugal há décadas e que diz que estes fenómenos não têm aumentado. Existem, estão controlados, têm que ser identificados e acompanhados. Rita, rejeita aquela acusação que diz que, no fundo, o discurso político do Chega tem legitimado não estas tem legitimado, ações pelo contrário. Mas deixa-me só dizer uma coisa. É curioso aquela nota que eu dava de que há uma semana éramos o país mais seguro do mundo e que quando o Chega falava em violência estávamos a exagerar. Agora, de repente, somos o país mais inseguro e é a extrema-direita que está a trazer insegurança. Isso é só não andar em transportes públicos, nem em bairros, nem nos hospitais. A insegurança não é manifestamente prejudicada, sobretudo pela extrema-direita. Não é Ora, a partir do momento que a força de segurança que não diz bitaitos, que diz isto, eu tendo a acreditar. Porque eu acredito nas forças de segurança. Isso quer dizer o quê? Nós tivemos um aumento do ódio nas redes sociais nos últimos 4 anos, está provado. Há dados sobre isso, há estudos sobre isso também. Olha, quero que olhe as mensagens que tenho recebido fruto destas capas. Mas eu também tenho recebido. É ódio da esquerda, da extrema-esquerda. Como deve calcular a Rita, não é uma política isolada que recebe ameaças ou que recebe comentários negativos. Posso mostrar-lhe já vários. E se calhar alguns até conhece. Agora, digo-lhe, nós não podemos ter redes sociais que estão à margem da lei. Não há nenhum período da história da humanidade em que algo a que nós dedicamos tanto tempo possa não ter uma lei que é aplicável a tudo o resto. O que é legal online, não é o contrário, são adeptos da liberdade. Essa liberdade significa que nós somos todos livres perante o Estado de Direito. Mas há um Estado de Direito. É que sem Estado de Direito há uma anarquia que a Rita quer defender. E essa anarquia não é boa. E se me deixar concluir. Sobre este caso particular. Olha, o seu amigo Mário Machado, que o Bruno tanto combate, está preso por algo que comentou numa rede social. O que quer dizer que já há responsabilidades legais por aquilo que nós escrevemos nas redes sociais. Quem é que acaba com o Mário Machado? Censura. Quem é que vai a manifestações com o Mário Machado? Sou eu. Eu não vou a manifestações com o Mário Machado, coisa nenhuma. O Mário Machado pode vir. O Mário Machado pode vir às minhas manifestações. Eu nunca fui a manifestações do Mário Machado. Só estou a dizer que aquilo que está a dizer é irrealista. Já existe formas de sancionar aquilo que acontece nas redes sociais. Portanto, quero trazer ainda mais censura. O que é que acontece? É quem é do PS não é censurado. E segundo tópico, não. Minuto final do Frente a Frente para concluirmos o debate desta noite. Como eu dizia, é a história do Pedro e do Lobo. Nós tanto falamos de extremismos que quando realmente chegarem esses extremismos, que muitas das vezes vemos em redes sociais e vemos com expressão na rua, nós já não estamos preparados para. E esse papel não é o Chega que tem feito, é a extrema-esquerda, é o Partido Socialista, é mesmo até o Partido Social Democrata, que quando não conseguem combater o Chega pela via das ideias, tentam fazer através do alarme social. E isto vai ter consequências nefastas. Tem grupos nazis a organizarem-se. Mas os grupos nazis já estavam organizados, da mesma forma como já estava a extrema-esquerda. Isto não é um fenómeno novo. Profundamente, não é novo, não. Veja os especialistas, Ricardo Marchi, não é a sua opinião, não é a sua opinião. É professores que estudam a extrema-direita em Portugal e que dizem que isto já existia desde sempre. Nós agora é que estamos a virar para aqui o ângulo porque dá jeito. E até dá jeito associar isto à ilegalização do Chega. Qual foi a última vez que um artista foi agredido à porta? Qual foi a última vez que nós vimos uma crescente normalização deste tipo de ações? Mas se eles existem, eles existem, mas normalizá-los. Agora podem interromper, mas não é normalizá-los. Quem está a normalizá-los é quem fala deles a toda a hora na comunicação social, quem tenta assustar as pessoas e que não percebe que a violência do cidadão comum é a violência que acontece nos meios suborbanos, nos transportes públicos. Não é esta violência isolada. Isto é a violência que mete em causa apenas e só a nata da nata. Uma não retira a outra. Este tema não vai ficar, certamente. E já agora Portugal é mesmo o 7º país mais seguro do mundo, conhecemos esta semana, e portanto este alarmismo.